Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário aí do qual você me escuta. Eu me chamo Sandra, então vim conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito da educação digital. Agradecer o convite feito pela Jussara, através da Casa do Educador, né? Dessa rede municipal que é a Rede da Palhoça. Essa rede, esse município que tem crescido e se destacado na Grande Florianópolis, né, e que tem feito pelas mãos de vocês, docentes, uma educação cada vez mais potente, né? Então, agradecer o convite e também a parceria do Edson e a companhia da Viviane e da Bruna, que vão nos acompanhar nesse encontro de hoje. Então, eu sou colega de profissão de vocês, né? Eu sou professora, e a nossa conversa hoje vai tentar fazer algumas provocações. O meu objetivo é que vocês se sintam, de alguma forma, incomodados com a minha fala, incomodados no sentido não de concordar ou de discordar, acho que a gente é livre para isso, né? Mas de sentir provocados a refletir, a discordar, a consolidar práticas que vocês já realizam e de refutar, por que não, algumas ideias, né? Acho que a gente não tem que aceitar tudo e hoje nas formações não é diferente. Então, o meu objetivo é que vocês se sintam incomodados, afetados, melhor dizendo, né? Se afetem com a minha fala. E se afetem também com essa potencialidade da educação digital, né? E aí vou conversar com vocês mais a respeito das possibilidades, confesso, do que dos limites, porque os limites a gente que é de chão de escola conhece muito bem. Mas, então, trazer possibilidades para vocês potencializarem ainda mais o processo de ensino e de aprendizagem das crianças, jovens, adultos, idosos que fazem a rede municipal de Palhoça. Eu sou, então, uma mulher branca, estou com os meus cabelos soltos na altura do ombro, meus cabelos são castanho claro, uso óculos de armação dourada, estou com um batom rosa, uma blusa de listras rosa, azul, rosa e branca. Atrás de mim tem uma estante lilás com alguns livros, muitos livros, e uma plantinha, acho que dá para ver lá. Então, quem sou eu além de uma colega de profissão de vocês, né? Pensar na Palhoça, eu nunca fui professora da Palhoça, nunca atuei como docente, mas transitei na cidade, como Palhoça tem essa característica de ser uma cidade transitória, né? Então, ela é uma cidade que muitas pessoas passam, e eu passei pela cidade durante 4 anos, atravessei a Palhoça para estudar na Unisul, na pedagogia, ali na Pedra Branca, quando a pedagogia ainda era totalmente presencial. Eu atuo hoje, né? Estou como professora de tecnologia educacional na rede municipal de Florianópolis, estou lotada na EJA, na educação de jovens e adultos, mas perpassei já a educação em vários níveis, né? Da educação infantil ao ensino médio. Fiz algumas especializações, né? E o que nos interessa para a fala de hoje é essa da mídia, que eu fiz a especialização em mídia e educação pela FURG e robótica educativa pela Uninter. Concluí o meu mestrado em educação na linha de educação e comunicação pela UFSC em 2017 e estou fazendo doutorado em educação na UDESC pela linha de educação, linguagens e cultura digital. E estudo a formação de professores, meu objeto de pesquisa é a formação de professores na educação digital e o que envolve essas relações, sejam políticas, científicas,
pedagógicas, tudo que envolve essa relação da nossa formação. Sou pesquisadora também nos grupos de pesquisa do Educaciber, da UDESC e da Educamídia pela UFSC. E vivencio essa relação com as mídias, não só na minha profissão, mas também como mãe, né, de 2 humanos que estão no ensino fundamental 2. Então, alguns dilemas que a gente perpassa em sala ecoam também na nossa vida pessoal e na minha também ecoam pela maternidade. Sou ciclista nas horas vagas, né? Eu tento pedalar aí no final de semana. E aí tive o prazer, além de passar as minhas férias na Praia do Sonho, eu também conheci um bairro muito interessante esse ano. Em março, eu fui para o chama Sertão do Campo, que fica ali indo para Pinheira, só que em vez de pegar a praia, você sobe. Lugar muito bonito, só o caminho já vale a pena, e tem uma cachoeira muito gostosa, muito linda, vale um piquenique, vale um banho, se possível, vale um espaço até para fazer churrasco, uma delícia. Enfim, conheçam a cidade que vocês trabalham, né? Não só da correria do dia a dia, do caos do urbano, mas desfrutem também das coisas boas que Palhoça tem a oferecer, que não são poucas, né? Não é só de trabalho que se vive o homem e a mulher, a gente vive também das horas de lazer, que são fundamentais para a nossa qualidade de trabalho, inclusive. Tenho me interessado por essa área, né, da educação digital, especialmente porque viu nascer aí da chegada dos computadores na escola, né, enquanto já professora, eu não fui aluna de ensino fundamental, nem médio, com o uso de tecnologias digitais, né, isso foi vindo conforme fui ficando mais velha, só na graduação que eu fui ter acesso a esse tipo de tecnologia, mas quando chegaram eu vi que tinha alguma coisa ali que modificava a relação da aprendizagem, isso foi me fisgando até eu me tornar hoje uma pesquisadora e não só professora na área. Para o nosso encontro de hoje, eu pensei em trazer a educação digital. Qual perspectiva de educação digital que nós estamos falando? Existem várias, eu vou trazer uma específica para vocês. A gente vai conversar um pouco também sobre multiletramentos e novos letramentos, as aproximações e o distanciamento entre eles. Tocar como é educação digital, a gente tem que falar da competência digital número 5, né, que é a competência que vai falar sobre cultura digital. Nos documentos mais recentes, aí, BNCC e BNCC Computação, a gente tem uma duplicidade de termos, né, então entender também em que contexto é um, em que contexto é o outro, discutir um pouquinho da inserção curricular, como é que a gente faz essa implementação no currículo, se precisa fazer ou não, se é obrigatório ou não, como fazer. E também trago sugestões didáticas. Não trago muitas respostas, porque as respostas ela tem que ser dada pela coletividade dos professores de Palhoça, né, junto à Secretaria de Educação, mas trago algumas provocações para a gente pensar juntos. E à luz, né, desses documentos aí, então, que eu já anunciei, que é da BNCC, o da BNCC Computação, e da PNED, que é a Lei 14.533, de 2023, que vai falar, então, sobre a Política Nacional de Educação Digital. Vou tentar trazer as contradições entre as políticas, entre a própria política, entre uma política ou outra, às vezes na mesma política, na mesma lei, a gente tem leituras possíveis diferentes. O que traz a ciência, a nossa ciência, a ciência da educação, o que ela tem, alguns autores têm pensado a respeito de, e também trazer um pouco da nossa prática, né, e das possibilidades de trabalhar aí com a educação digital no currículo do Ensino Fundamental 2 e da EJA. Bom, antes da gente falar em educação digital, a gente vou desmembrar um pouquinho o título para a gente pensar de que educação que a gente está falando.
existem várias perspectivas educacionais. Todos nós que fizemos licenciatura sabemos disso. Existem as pedagogias ou as didáticas progressistas, construtivistas, socio-interacionistas, montessorianas, enfim, tem uma série. E a perspectiva que eu trago de educação hoje, de educação que a gente vai chegar no digital, é de uma educação que transforma, que modifica, e modifica para melhor, né, a realidade de seres humanos, que humaniza. Mas como assim? O ser humano não é humanizado? Quando ele não tem as suas necessidades básicas atendidas, a gente não está falando de humanização, pode até ser um humano, mas não está humanizado. Humanizado é ter a sua integralidade assistida, né? O seu sentir, o seu moradia, necessidades econômicas, físicas, psicológicas, tudo atendida. Então, humanização é uma condição plena de vida. Então, é essa educação que move, que transforma seres humanos num status de humanizados. E para qual escola que vai atender essa perspectiva educacional? Também não é qualquer escola, nós temos escolas e escolas, escolas mais tradicionais, escolas inovadoras, né, como tem muito aí, cívico-militar, tem muitos tipos de escola. Mas qual é a escola? Uma escola de qualidade. Mas qualidade é um termo bastante ingrato quando a gente fala em educação. Porque o que é qualidade? Qualidade não tem o mesmo significado para todos e em todos os contextos. Nós estamos falando de uma escola de qualidade em que o conhecimento científico, o conteúdo, né, que é o conhecimento referenciado pela humanidade, é a primeira condição. Né? Então, a gente tem um compromisso, nós professores temos um compromisso de, na escola, trabalhar com a construção desse conteúdo. Mas nós não somos só a dimensão cognitiva. Nós não somos só uma mente que aprende, nós temos um corpo que tem outras dimensões, como afetiva, ética, moral, e que tem nas suas individualidades, nas suas relações sociais e práticas culturais, o respeito à sua diversidade. Então, é esse modelo de educação, essa perspectiva, melhor dizendo, né, de uma educação transformadora para uma escola que, pautada no conhecimento científico rigoroso, é capaz de modificar o status quo pelo cognitivo, afetivo e moral. Pensando nisso, eu falo em educação digital ou cultura digital. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas parece que quando a gente está aprendendo um termo, vem um outro, e vem um outro, e vem um outro, e a gente nem aprendeu o primeiro, já está sendo atropelado por outros, né? Então, por que eu trouxe esse recorte de educação digital e não cultura digital? Porque a cultura digital, ela é um conceito, como a Vani Kensky vai trazer, um conceito datado e modificado. Ou seja, ele pertence a um contexto, uma história, uma materialidade. Troca-se contexto histórico, materialidade, eu troco o conceito de cultura digital. Então, ela vai se modificando conforme vão se avançando as tecnologias digitais de informação e comunicação. Notem que eu falo TDIC, tecnologia digital de informação e comunicação. Poderia falar tecnologias digitais? Poderia. Poderia falar tecnologias de informação e comunicação, TIC, ou novas TICs? Posso fazer essa mesma leitura para esses termos. São acrônicos que falam da mesma coisa. São lugares diferentes de fala, mas falam igual dessa relação com as tecnologias educacionais.
Então, a cultura digital é um conceito datado, modificado, que para o Preto, para o Nelson Preto, vai modificar a forma como a gente interage, age e se forma como indivíduo, como as nossas humanidades vão sendo forjadas. Então, ela reorganiza toda a linguagem, por exemplo. E a partir, né, quem estudou Vygotsky sabe que pensamento é linguagem, logo, se eu modifico também a linguagem, eu modifico o pensamento. Então, ao modificar essa estrutura cognitiva, eu vou movimentando a forma de conviver. E todas as esferas das relações humanas se modificam. E ele vai citar que assim, até o namoro e o casamento é diferente, né? No tempo das nossas avós, dos nossos pais, eles se relacionavam, inclusive, diferente. Né? Essa relação afetiva mais próxima com o parceiro é diferente. Hoje, até namorar mudou, não é mais como era antes. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, não é uma defesa disso, só estou dizendo que é diferente. E aí a cultura digital, então, é um conceito maior do que educação digital. É como se a educação digital fosse a cultura digital, uma vertente educacional da cultura digital. Ah, então eu posso falar cultura digital na educação? Claro, tem o mesmo sentido, tá? Mas é só para a gente fazer essa compreensão do que a ciência tem dito para nós do que é cultura digital. Bom, e aí a gente tem uma polissemia de termos, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, era informática educativa. Inclusive, eu fiz disciplina na licenciatura de informática educativa. Mas aí, a informática educativa, esse termo, então, que vem da área da ciência da informação, ela não andava sozinha, eu só não a conhecia. Já tinha mídia educação. A mídia educação, acho que até mais anterior à informática educativa. Mas se a gente pegar documentos, pesquisas, se a gente for estudar a área de educação e digital, né, as relações da educação com as tecnologias digitais, a gente pode encontrar esses termos e pode encontrar outros mais. Eu só elenquei 6, que é o que me vieram mais recentemente, que eu tenho me deparado nas minhas leituras. E cada termo desse não é só um termo, ele tem um conceito, né? Lembra que a Vani Kensky falou que é um conceito datado e modificado? Cada um deles tem a sua história, tem o seu conceito, e algum deles vão ter, inclusive, já metodologias didáticas específicas de como trabalhar essa relação, os que se aproximam mais do campo da educação, né? Outros são só mais um conceito mesmo. Qual é o melhor, qual é o pior? Não é uma defesa disso, é que conhecendo pelo menos alguns, talvez você não precise conhecer os 6, mas alguns deles, os que são mais utilizados na literatura, a gente precisa conhecer para definir. Então, qual deles eu me identifico, qual a rede de Palhoça tem anunciado nos seus documentos, na sua proposta curricular, para então ter uma coerência, né, entre aquele modelo de educação, entre aquela escola que atende, né, daquela qualidade, se alinha a qual modelo de educação digital que eu estou me referindo. Eu já fiz uma escolha, eu trabalho dentro de uma perspectiva, também não vou defendê-la aqui, porque acho que não cabe, isso é autoral, né, autoral de um coletivo de professores. Então, só vou depois explicar alguns que são os que têm circulado mais recentemente nas políticas públicas. O que a gente tem encontrado na política pública mais atual é esse conceito de 2025 agora, tá? A Juliana Miller fez uma live com vocês também, né? Tem no canal da Casa do Educador, e ela apresentou o guia dos dispositivos móveis, né, para famílias, crianças e adolescentes.
E nesse guia, foi só nesse guia que eu vi a definição do que é educação digital, lá na parte do glossário, já na parte final. E ainda não é só educação digital, lá ele ainda vai ganhar mais um adjetivo, é educação digital midiática. Então, além daqueles 6 termos, já dá para incluir mais esse ainda. Então, a primeira parte do glossário, no guia, ele vai definir o que é educação digital, mas é mais uma reprise do que a gente viu na BNCC, que é o ensino por competência, habilidade, conhecimento, inclui a cidadania digital e os 3 eixos da base, né? E a educação midiática como uma educação crítica e reflexiva que acontece necessariamente em ambientes digitais. Então, não é muito comum a gente percorrer as legislações e encontrar conceitos, né? Na educação digital não é diferente. E esse conceito que vem trabalhando a PNED, então. E o que tem dito, então, a literatura científica a respeito da educação digital? A educação digital, ela tem princípios que são inegociáveis, né? Esses princípios, então, eles estão alicerçados na salvaguarda de minorias, no próprio guia traz os 4P, e uma é de proteção, outra é participação, e aí ele vai estar ligado a esse P de proteção. Então, a salvaguarda de minorias vai significar que, ao abordar esses assuntos em ambientes de educação, seja formal ou informal, eu preservo, eu cuido, né? Eu ensino como lidar com as questões do digital. Quem viu aquela série Adolescentes, é bem recorrente o quanto o digital pode ser, quanto o ser humano pode ser afetado pelo digital quando essa educação ela não é discutida, seja no ambiente familiar, escolar, social. Então, isso deixa bem claro naquela série, né? Que aquele menino, ele foi ele pode ser considerado uma minoria por outras questões, mas ele não teve essa salvaguarda, essa proteção de nenhum espaço, né, da vida dele. Então, ele ficou completamente exposto ao digital. Então, a salvaguarda de minorias vai tratar disso. O combate à desigualdade está falando aqui principalmente da questão do acesso e da equidade de acesso. E a educação pode colaborar nisso. A gente vê, por exemplo, em comunidades carentes, é muito comum a gente ver pessoas assim, né? Lá no celular, nos finais de semana, depois da aula, porque eles estão lá querendo acessar a internet. É esse o espaço, é esse o lugar que a internet que eles vão conseguir acessar a internet. O que ainda não significa equidade, né? Vejam, é só acesso. Mas o princípio da educação digital é que a gente consiga, através dela, a equidade de acesso, de permanência e de participação. E aí a participação tem a ver com a defesa das democracias, né? Participação ativa, crítica, reflexiva, para que a gente não faça um consumo acrítico das tecnologias e consiga se proteger mesmo, né? Se resguardar das fake news, do cyberbullying, das fraudes, de tudo aquilo que acontece no ambiente digital e que não colocam em risco mesmo, né, a vida individual e coletiva até mesmo de uma nação. Então, é bem comum, principalmente na época da eleição, a gente vê isso muito, né? Mas isso tem que ser uma atitude permanente, não só quando a gente tem eleição. Então, a defesa das democracias atua aí. Como princípio inegociável da educação digital também, a gente tem a ética hacker. A ética hacker ela surgiu ali na década de 60, 70, quando as grandes corporações, como a IBM, começaram a apontar no Vale do Silício. E aí os computadores eram
só quem tinha computadores era mega corporações, né? E essas mega corporações tinham um domínio de como aquela tecnologia circulava, como não é diferente até hoje, né? O que fizeram os hackers da época, então? Através do conhecimento específico que eles tinham, né, o conhecimento da computação e do hardware, eles começaram a desmanchar, decompor aquele computador que ocupava assim uma sala como a nossa, em coisas cada vez menores, até chegar no aparelho que a gente tem hoje, que é o celular, que cabe na palma da mão. Então, eles trabalharam para miniaturização das tecnologias, para elas poderem ser acessíveis, né? A disseminação dos aparelhos, dos softwares, da distribuição da internet. Então, essa ética hacker, ela recupera essa ideia de aparelhos técnicos como aparelhos de contracultura, né? Está trabalhando contra o capital para democratizar o acesso e a participação de todos. Né? Então, notem que um princípio ele está alinhado ao outro. Né? E mais recentemente, a gente tem esse princípio inegável da educação digital, esse princípio de integralidade, que é o que eu falei, a gente não é só um corpo, né? A gente não é só uma mente, a gente não é só o ser humano, nós vivemos com a natureza, com as construções não humanas, a gente tem toda uma série de vida e de não vida ao nosso redor que a gente interage. Por isso que o Daniel Munduruku vai trazer no livro dele essa expressão, o agente somos, nessa concepção indígena de que nós somos o que nos rodeia também, né? Faz parte de quem eu sou, meus artefatos, o natural, o socialmente construído, a cultura, o econômico, e tudo também, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né? Então, essa relação de integralidade com o que nos cerca. Vamos agora para as características. Dentro desses princípios, nós temos também características, né? Quais são as características da educação digital? A educação digital, então, ela é um braço, como a gente falou, da cultura digital, né? Uma fase mais amadurecida, vamos dizer assim, de miniaturização, de dados, de inteligência artificial. E aí, nessa fase mais recente que a gente vive da cultura digital, a educação digital vai herdar características de outros tempos da cultura digital. Tais como, né, a Santaella vai falar isso lá em 2010 e vai reafirmar em 2012, a questão da conexão contínua, pervasiva e ubíqua, ou seja, a conexão a todo tempo e a todo lugar, a tal da nuvem. Eu me comunico, eu me conecto, eu fico hiperconectado o tempo inteiro em qualquer aparelho, de qualquer lugar. Então, essa é uma característica da educação digital. Guardem essa característica porque ela vai ter uma contradição depois para a gente pensar. Vai trazer também características didáticas de outro momento, de coisas que a gente já passou, inclusive, né? Já vivenciou, passou não no sentido de passado, mas que a gente já vivenciou enquanto educação, que o Pérez Gomes vai trazer lá no livro de 2015, perdão. Que é aprendizagem baseada em investigação, ou na pesquisa, como traz o Pedro Demo, né? Ou ainda posso falar das aprendizagens baseadas em problemas. Isso tudo faz parte de um rol de metodologias que a gente vai denominar, pode se denominar como metodologias ativas. Então, vai passar também para atividades que são situadas, né, seja no online ou fora dele. A personalização de atividades, seja por questões de níveis de compreensão diferente ou de adaptação mesmo conforme as necessidades educacionais, físicas, cognitivas, emocionais.
de cada indivíduo, a possibilidade de gamificar essas atividades, a pluralidade, aí, tanto de formato quanto de culturas, flexíveis, ou seja, elas podem se modificar, o que eu tenho 2 turmas de 7º ano, que eu faço uma turma, eu não faço em outra, o que eu faço com alguns alunos de uma turma, eu não faço em outras. Então, elas têm essa característica de ser também flexíveis e em rede. Seja rede, daí não é só rede de internet, é rede de cooperação. Tá? A gente está falando de metodologia e não de tecnologia. Traz também, como a Magda Pichetola vai falar, das questões que democratizam a informação, né? Oportunizando a participação, e aí essa participação, né, não é lá, por exemplo, vou citar novamente o exemplo da eleição, ir lá e votar. Isso não é participação, isso é exercício democrático, mas não é participação. Participação é você ter voz crítica, ativa, dentro desse cenário, você pesquisar quais são os candidatos, quais são as propostas, quem está com quem, levantar o histórico político, pessoal, de atuação profissional, estudantil dos seus candidatos, para uma escolha consciente, né? Participação nesse sentido. Produção coletiva, né? Ou seja, a capacidade da gente produzir em rede, e não necessariamente ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar, e a possibilidade de remix. O remix é um termo bem característico da educação digital, ou da cultura digital, mas também poderia chamar paródia, poderia chamar releitura, né? Se fosse, dependendo da área, a gente tem termos semelhantes que significam outras coisas. E aí o remix, ele é o quê? É a apropriação de um gênero que circula na rede e que eu modifico, eu hibridizo a outro gênero. Os memes são remix puro, porque você pega uma imagem e coloca uma outra fala. Então, né, a imagem não é aquela pessoa não está falando isso, mas aí coloca um balãozinho lá de fala de outra coisa. Então, aquilo ali é pura remixagem. E também aí vai falar, aí o conceito bem atual de educação digital, característica bem atual, quem vai trazer é a Eliane Schlemmer e o Antônio Moreira, sobre a fluidez, né, da aprendizagem, que ela acontece em vários contextos, a apropriação dos recursos abertos, né, que estão disponíveis na rede, e o ensino por competência digital. Essas são as características. Isso, gente, são características e princípios do que diz a nossa ciência, que é a ciência da educação. Agora, para a gente pensar um pouquinho. Quando a gente faz o nosso planejamento para atender a um modelo de educação, a um modelo de escola, aqui eu estou falando de educação digital, quando eu estou lá na minha hora de atividade, preparando as minhas ações da semana, do mês, que crianças, que imagem de crianças, de que jovens, de que idosos a gente está falando? Para um pouquinho e pensa. A imagem que vier à sua mente. Vou dar 10 segundinhos para a gente pensar. Pensou? Que criança que veio à mente? Que jovem? Que idoso? Quando a gente faz o nosso planejamento, será que é aquela criança branquinha, limpinha, feliz, com todos os dentes escovados, sorriso branquinho, penteadinha, loira? É para essa criança que a gente prepara lá do 6º ano a aula? Ou é para aquela criança que não tem essa condição, que vive numa família desestruturada, que chega na escola sem comida, às vezes não tem o que vestir, com frio, sem calçado, né?
com situações expostas a situações de violência, de desigualdade, crianças que são atípicas ou neurodivergentes. Eu tenho pensado nelas quando eu faço meu planejamento. Eu tenho pensado só no jovem sorridente que está felizão da vida, resolvido lá. Tenho conseguido trabalhar com essa diversidade cultural que perpassa a cultura juvenil, por exemplo, né? As questões de raça estão no meu planejamento, as questões da diversidade LGBTQ mais estão incluídas lá também. Será que o meu adulto, né, que vem cansado do trabalho, não tem trabalho, né, vem com fome, às vezes vai para a aula à noite porque a janta, né, a refeição é mais importante do que o conteúdo. Quem é que aprende de barriga vazia? Então, são essas diversidades, e isso tudo às vezes está numa mesma sala, no mesmo período de aula. Então, eu tenho pensado para todas essas vivências no nosso planejamento para atender aquela educação, aquela escola, com aquela educação digital, porque todos nós estamos imersos. Cultura digital faz parte, modifica a nossa forma como nós somos. E até as pessoas menos favorecidas estão sob influência do digital. Eu gostando ou não, eu querendo ou não. Então, são todas essas carinhas que eu penso quando eu faço meu planejamento, ou eu só olho a BNCC e vou lá e faço tudo como querem que seja feito, né? Então, eu sou responsável por isso também, meu compromisso como educador, pensar nisso. Falar em educação digital, é pensar também nas textualidades que vão perpassar a nossa vivência, né? E para isso a gente tem abordagens como dos novos letramentos e os multiletramentos, que são muito parecidos, né? Eles se aproximam bastante, mas eles têm diferenças teóricas e metodológicas também, quando eu escolho por um ou por outro para trabalhar em sala de aula. Os multiletramentos, ele tem essas duas dimensões, multiplicidade cultural e multiplicidade semiótica. Nas práticas sociais, todos os dois incluem as práticas sociais. Multiplicidade cultural, que vai trazer os multiletramentos, estão correlatas à cultura juvenil, do alunado, aquilo que eles trazem. Então, eu vou trazer textos que eles leem, eu vou trazer situações que envolvem a matemática do dia a dia. E nessa relação sempre de diálogo com a cultura do estudante. E a multiplicidade semiótica vai estar relacionada à multiplicidade de textos, né? De tipos de textos. Então, os textos, eles não são só de letras, né? Mas comunicam informações também. As imagens, os áudios, os gestos, as audiovisualidades que juntam as duas coisas. Então, tudo isso é multiplicidade semiótica. Então, a uso por isso que é multi, né? Traz esses dois motes culturais, da cultura e da semiótica. Os novos letramentos, eles também são práticas sociais que trabalham a multiplicidade também semiótica, porém, ele vai estar mais restrito a determinadas práticas sociais. Então, geralmente é mais comum nos novos letramentos esses gêneros adentrarem na educação pelas mãos dos professores. E isso não quer dizer que nos multiletramentos tem que ser só a cultura do aluno. Não, eles só estão lendo mangá, então eu só vou trabalhar mangá. Não, você vai trabalhar jornalismo, notícia, artigo de opinião, fábula e mangá, tá? Faz parte do planejamento, ampliação de repertório
dos alunos. Você começa com os dos alunos, mas você amplia trazendo coisas suas também. O dos novos letramentos, você vê, observa o que circula naquele meio e, através disso, você propõe o gênero. Então, vai trazer notícia, vai trazer a notícia que está circulando. Não necessariamente vai ser de interesse do estudante. Circulou muito forte recentemente a notícia, se eu estou trabalhando em notícia, dos idosos que foram lesados pelo INSS, né? Para eles, isso faz muito sentido. Para um aluno de 8º, 9º ano, provavelmente não. E é justamente o gênero jornalístico argumentativo está lá no 9º, né? Então, tem essas diferenças de abordagem. Eu não estou dizendo que uma é certa e que uma é errada, eu estou dizendo que existem diferenças e que as práticas a gente está alinhada uma ou a outra. E aí, qual é a sua prática, qual é a prática da prefeitura, o que Palhoça traz, qual é o nosso entendimento enquanto escola, enquanto profissional, enquanto rede, para trabalhar um ou outro, tá? Vou dar um exemplo bem possível, né? Estamos aí no mês de junho. Junho, festa junina. Sempre tem atividades correlatas à festa junina. Se eu sou uma professora que trabalho com os multiletramentos, eu vou trabalhar vou trabalhar com músicas que os alunos ouvem. E aí, quais são as músicas? Geralmente, conhecendo a galerinha, funk. Os novos letramentos, se eu sou uma professora de novos letramentos, vou trabalhar com músicas típicas caipiras, né? Que circulam na festa junina. É bem provável que os alunos não se sintam representados pelos novos letramentos se eu trabalho nesse contexto. Quer dizer que a gente tem que ouvir funk agora? Talvez, né? Talvez sim, talvez não. Porque o funk não vai representar alguns professores, né? Pelo menos os 200, como eu, né? Que tem um gosto um pouquinho diferente. Mas os alunos também não se sentem representados pela música caipira. Então, nessa relação de diálogo, a gente pode construir juntos o que seria uma festa junina que não representasse só o culto e o inculto, ou o puro e o não puro, né? O bom ou o ruim, sair dessa dicotomia e pensar: o que é a festa junina? Originalmente ela não é da nossa região, né? Nós temos festa do divino, festa da tainha, festa da farinha, festa de um monte de coisa, mas originalmente a festa junina não é uma festa tradicionalmente daqui. A gente foi incorporando essa cultura. Era uma festa, colonização portuguesa, era pagã, depois portuguesa, enfim. E ela vai se apropriar em diferentes regiões do Brasil de diferentes formas. Vai ter o carimbó, vai ter o arrocha, vai ter o sertanejo, vai ter a moda de viola. E por que não promover, né, várias discussões e conhecer outras formas de manifestações culturais pela musicalidade de como essas outras regiões se apropriaram? E aí eu saio dessa dicotomia funk não funk, puro não puro, bom ou ruim, amplio o repertório e posso criar com os alunos critérios. Olha, nós até... Aí o professor também tem que abrir mão, né? Se quer dialogar com os alunos, diálogo é troca. Eu não posso impor, senão estou numa relação autoritária que não é dialógica e que não vai atender aquela escola que quer modificar. Como é que eu vou modificar o gosto de um aluno musical, né? Impondo que ele ouça aquilo que eu gosto. Não tem como. Tudo primeiro que é imposto, se é gosto que a gente criar, o que é imposto dificilmente vai virar gosto. Né? Vai mais fácil surtir o efeito ao contrário. Então, eu tenho que achar estratégias e meios desse meio termo. Ok, o funk, mas alguns funks não são. Tem funks que eles trazem justamente um discurso de valorização do feminino, de não
o da ostentação lá, né? Não esse consumo extensivo, a um não preconceito, não racismo. Então tem uma série de funks que tem uma mensagem profunda, né? Os que não podem, talvez, são os proibidões lá, né? Que fez São Paulo fazer uma lei, né? Tá, não sei se já terminaram de votar, anti-Aruan, que não pode ter o funk tal do funk proibido, Florianópolis andou copiando, também não sei que pé isso andou ou não. Mas vejam, será que a gente precisa de vereadores, de outras pessoas que vão pensar legislações sobre o ato do educativo, que é aquilo que eu faço ou não na minha sala de aula, ou nós, como profissionais da educação, pessoas que têm uma carreira, uma didática, um conhecimento de uma formação inicial, vivências pedagógicas que são conhecimento, e que temos também uma formação continuada, será que a gente precisa desse tipo de interferência na nossa sala de aula, e a gente consegue estar com conhecimento o suficiente para dialogar com o meu aluno? Né? Então, são essas relações que a educação digital acabam tensionando na escola. Né? Agora, isso só tensiona se fizer educação digital dentro dessa perspectiva emancipadora que eu estou trazendo para vocês hoje. Como é que isso vai aparecer na BNCC e nas outras, né, nas outras legislações, a questão da novos letramentos ou multiletramentos? Os dois aparecem, tá? Não está delimitado, eles são anunciados, mas eles não são delimitados. É por aqui ou é por ali. Isso é enquanto rede, enquanto escola. Se palhaça não tem se definido, é muito interessante essa discussão numa reunião pedagógica do PPP da escola, trazer isso, né? Alinhar isso às práticas que a escola vai fazer. E aí, na BNCC, com a abertura para essas duas vertentes, dos novos ou do multiletramentos, que vale dizer também que não é só professor de linguagens, não, isso não é papo de professor de português, porque letrar é compromisso de todas as áreas. A competência geral número 5 vai trazer mais especificamente cultura digital. E lembra que eu falei anteriormente da polissemia de termos? A gente tem isso muito claro na BNCC. Quando ela sai em fevereiro de 2017, ela não sai completa, ela sai com o ensino infantil fundamental. E aí, toda expressão que vai lá sendo utilizada é cultura digital. Quando ela sai completa, já com o ensino médio, a cultura digital já vai ter outro entendimento. Por quê? Porque tem uma aproximação dos relatores, né, da BNCC, ou melhor, tem uma aproximação da Sociedade Brasileira de Computação, das pessoas que defendem a computação da educação, vai ter uma aproximação desse grupo que escreve a BNCC. Então, eles vão se aproximando e quando sai o médio, já sai com termos bem próximos dessa área. Então, esse grupo, ele defende a computação na escola e não cultura digital. Termos e conceitos, interesses e modelos de escola diferentes. Tá? Porém, esse grupo, ele não é formado, na sua essência, por licenciados. Tá? Ele é formado por profissionais da ciência da computação. A área de história, por exemplo, não tem nenhuma pessoa formada em história para escrever sobre. Né? A pedagogia tem, a física tem, química acho que também não tem. Então, assim, tem áreas para pensar o currículo, e a gente está falando de uma base que é nacional de currículo,
precisaria ter, no mínimo, mais de um representante de cada área do conhecimento, né? Então, tem áreas faltando, enquanto tem profissionais sobrando da ciência da computação. Por isso, termos tão próximos a isso. Então, na própria BNCC, tem contradições no uso do termo e do conceito cultura digital. Para além disso, a competência número 5, ela é linda. Ela não tem problema nenhum. A BNCC tem muitos problemas, mas a competência geral número 5, veja lá se você acha problema em trabalhar com tecnologias de informação e de comunicação de uma forma crítica e significativa, reflexiva e ética. Alguém tem problema com isso? Não, né? É tudo que a gente quer. Que os alunos, nós e os alunos, saibamos ler criticamente qualquer coisa, impressa ou não, que seja significativa para a nossa vida, que a gente pense nisso, haja, e ainda dentro de uma forma ética que a gente consiga viver em práticas sociais coletivas de forma autônomas, né? Autorais e bem-sucedidas, vamos dizer assim. Então, a competência, o texto da competência geral número 5 não tem absolutamente nenhum problema, tá? O problema é que a BNCC não é só isso, né? Vamos às questões da implementação. O que diz a BNCC a respeito disso? E aí eu vou trazer algumas lacunas, alguns limites que vocês vão identificar também no dia a dia de vocês. Que bom, né, que a gente tem competência geral número 5. Então, isso é um avanço. Isso é uma coisa legal. Segundo, está em todas as áreas do conhecimento. Legal também. Isso foi um avanço, a gente ter uma política que parece se efetivar com mais tempo. Tem uma progressão curricular sobre a educação digital. Então, a gente vai vendo que ela vai se adensando, ela está presente nos anos, e ela vai se adensando, vai se complexificando conforme se complexificam os conteúdos e aumenta a capacidade de abstração dos nossos estudantes. Até aí, zero problema. O problema começa aí, né? Mescla de atividades plugada e desplugada. Mas, Sandra, plugar é um problema? Misturar? Não, misturar não é um problema. A educação plugada tem seu valor, a desplugada também tem. Só que é outro, não é o mesmo, não é igual, não posso dizer que é igual. Plugadas são atividades online, tá? E desplugadas são offline. Lembra que eu falei que letrar, ler e escrever no papel é diferente de ler e escrever em tela? É diferente. Na tela, a gente tem uma série de informações, tem pop-up, tem hiperlink, tem imagens, tem uma série de multimodalidades que o papel impresso não dá conta, né? É outra leitura. Veja, não é ruim, não é bom, não é disso que eu tô falando que é diferente. Tem gente que só estuda, só gosta de ler livro impresso, e ok, lê super bem. Não tem problema essa leitura. O problema é que essa pessoa sabe ler também na tela, ou deveria saber, né? Então, essa concepção que na própria BNCC traz duas, de novos letramentos e multiletramentos, e depois coloca atividades plugada e desplugada na mesma patamar, é um equívoco, né? E aí, a atividade desplugada também não pode ser para suprir a falta de investimento na educação. A atividade ela desplugada, ela tem uma intencionalidade, um objetivo para ser lançada à mão quando for necessário, mas a gente não pode viver de atividade desplugada na escola. A gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de computador, a gente precisa de internet, a gente precisa de tablet, a gente precisa dos recursos, né? Não se faz educação digital só no papel, não tem como. Então, essa inconsistência, ela está presente. Outra inconsistência que, analisando a base, a gente pode perceber é que, apesar do texto da competência geral número 5 ser muito linda, quando você vai ler o que está escrito em cada área,
você tem muito, o termo digital, ele foi usado sem moderação, mas sempre numa perspectiva do estudante como usuário. Então, vai ter uma série de atividades, consultar websites, enciclopédias eletrônicas ou dicionário. Então, gente, olhar um dicionário virtual e olhar um dicionário físico é completamente diferente. A forma de busca, a forma como aqueles signos e aqueles significados se organizam é diferente. Então, eu não tenho como igualar isso e aí depois tratar o estudante só como usuário. Se eu quero uma educação crítica, significativa, reflexiva e ética para uma escola transformadora, uma escola de qualidade para uma educação transformadora, para todos os tipos de pessoas, não posso tratar o estudante só como usuário. E aí que vem um problema sério na BNCC, onde caem as críticas, né? Há um desequilíbrio entre o que diz a competência geral 5 e o que está escrito nas habilidades. E aí, como que nós, licenciados, que muitas vezes não tivemos isso nem na nossa licenciatura, não fomos alunos, muitas vezes, como quem está no Zenta, né? Como eu, não fomos alunos de informática educativa, por exemplo, não tinha computadores, ou se tinha já era muito pouco. Não tivemos isso na licenciatura, a formação continuada não dá conta, como que em pouco tempo a gente se forma um educador digital? Não tem como, né? E aí a gente ainda tem que colocar as habilidades de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, porque quem fez a base também não sabe como fazer, só transforma o aluno em usuário. Então, são questões, assim, para a gente pensar que dificultam e limitam a nossa prática. Porém, eu quero deixar um alerta aqui. As habilidades, elas não precisam acabar naquela frase. Depois do ponto, eu posso colocar uma vírgula, posso escrever outra frase. Então, eu posso complementar aquilo com habilidades que realmente estejam alinhadas com a competência 5. Alguns anos depois, então, sai uma maior aproximação ainda desse grupo da SBC para a base, sai um complemento da BNCC. Saiu em 2022. E aí, olha a diferença de termos, a gente sai crítico, reflexivo, uma coisa mais voltada para a cidadania, para práticas de linguagem, olha a mudança de termos agora. Técnicas, informações, métodos, máquinas, armazenamento, automatizar, programas. É uma linguagem muito técnica e de coisas muito alinhadas a um modelo de profissional que é o da ciência da computação ou da ciência da informação, que não são cadeiras didáticas que nós tivemos na nossa formação. E aí, esse linguajar extremamente técnico vai nos afastar de implementar. Alguns professores que têm simpatia, vamos dizer assim, algum conhecimento, até a gente tem professores que são formados em ciências da computação e depois vão fazer alguma licenciatura, mas esse não é o público, né? Nós não nos identificamos nessa carreira, né? Então, é muito correlato à área da ciência da educação, da ciência da informação e da computação. Traz muito claros fundamentos, né, teóricos e práticos dessa área, advogando já para ter ela como uma disciplina, dentro dos eixos pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Agora, veja, no começo da minha fala eu disse, a cultura digital é algo maior, a educação digital é um braço. Agora, a cultura digital, nessa BNCC complemento, ela já aparece como um braço da computação. Então, realmente é confuso os termos mesmo, né? A Sandra, então, por isso que, assim, na minha tese eu optei por chamar educação digital, quero ter mais atual e sair um pouco dessas disputas de campo, né? Então, aí a rede também de Palhoça precisa se colocar em qual corrente teórica e prática ela vai se localizar.
Dentro da BNCC Complemento, então, a gente tem, ó, lá a cultura digital no amarelinho como um braço, tá vendo? Já não é mais a visão integral da coisa. Nesses 3 eixos, então, a gente tem o pensamento computacional, e aí algumas pessoas têm um pensamento equivocado, um entendimento de que é pensar como computador. Não é isso, a gente está falando de muito mais sobre comportamento humano frente às máquinas do que comportamento de máquina. A gente vai entender como a máquina funciona para entender como a gente funciona frente a elas. Tá? Então, para a resolução dos nossos problemas do dia a dia. Cultura digital, então, é mais parecido com práticas de letramento, por exemplo, né? Com cidadania, muito mais correlato a essa prática de letramento mesmo. Uso crítico social das tecnologias. E o mundo digital como um mundo de hardware e software, né? Entender, então, o que é a nuvem, como é que as informações circulam, o que é um bit, o que é um byte, como é que grava CD, nem grava mais CD, né? Mas enfim, mas como é que funcionam o GPS e uma série de tecnologias aí que circulam no nosso dia a dia. Bom, para dar conta disso, tem que ser um profissional, um professor da disciplina. Se tem que ser um professor, tem que ser formado em quê? Ou pode ser notório saber? É transdisciplinar a educação digital? É interdisciplinar? O que ela é, afinal das contas? No parecer 02 de 2022, que é o que da BNCC Complemento, ele deixa um pouco mais direcionado, né? Defende a transversalidade, ou seja, tem que ser para todos os professores trabalharem, porém defende que a partir do 6º ano tenha um profissional específico, tá? Mas quero enfatizar isso. Não é porque tem professor de tecnologia, de informática, de computação, não é porque tem uma área que é responsável por isso que a gente não faz mais em nenhuma outra área. Ah, eu sou professor de educação física, então não posso saber de número. Oi? Não é assim que funciona, né? Então, essa é uma questão ética da nossa profissão. E a Política Nacional de Educação Digital vai dizer que ela tem que ser um componente curricular, ou seja, nem encaminha, nem para inter, nem para trans, nem para disciplina. Mas é obrigatório estar no currículo. Aí fica a questão. Se a gente coloca como disciplina, significa que tem que ter um professor. E que formação vai ter esse professor? E significa dizer também que dentro de um período que tem 5 aulas em 5 dias por semana, dão 25 aulas, quem vai perder disciplina? Está pronto para perder uma aula para algum professor? É redução de carga horária, redução de jornada, redução de salário. Então, isso é uma disputa também entre nós, professores. Ou integraliza-se o ensino, senão a gente está falando aí de perdas, né, significativas também para os nossos estudantes, né, porque a gente vai colocar um conteúdo, mas vai ter que tirar algum daquilo que a gente acha que já é pouco. Então, é uma decisão séria, né, para a rede tomar como implementar isso. Eu vou trazer rapidamente agora a PNED, que eu quero me dedicar mais tempo às possibilidades, né? Primeiro dizer que a PNED é uma coisa muito interessante. A PNED é a primeira política nacional de educação digital. Então, o fato da gente ter uma lei, uma política, e não mais um programa, um projeto, ela desassocia um pouco da política empregada naquela gestão. Então, pode ser que na troca de governo, aí é federal, né? Eu estou falando de uma política federal, a gente tenha alterações na PNED, pode ter. Mas, em princípio, ela é uma política, então ela é para ter duração maior do que as suas antecessoras, né? Programas e projetos.
Então, o fato da gente ter mapeado nas políticas públicas uma política para a educação digital, isso é muito positivo. E aí eu não vou trazer ela, só alguns excertos, para a gente pensar um pouquinho, porque até agora a gente falou sobre os deveres, os nossos deveres como professores. O professor tem que trabalhar a educação digital, tem que estar alinhado com a competência, decidir multiletramento, não letramento, né? Tudo dever nosso, da nossa formação inicial e continuada. Mas quais são os deveres que a gente tem, né? Que traz essa lei? Essa lei ela é curtinha, acho que ela tem 4, 5 páginas, dá para a gente pegar um dia e estudar, é interessante. E aí o artigo 3 vai ser só sobre educação digital escolar. É o artigo maior que tem, por sinal. E aí, dentre muitas coisas que tem lá, olha o que diz o 2. Trabalhar com direito, nós temos direito à infraestrutura de conectividade. Universalização da conectividade à escola, à internet de alta velocidade. Então, não é qualquer internet, é uma internet de alta velocidade. Agora, o que se considera alta velocidade não está descrito. Lembra que eu falei que as leis não trazem conceitos, porque alta velocidade pode ser 10 mega. Vai saber. Então, mas é um direito nosso, né? A gente tem que saber disso para que nos espaços a gente vá atrás disso, né? Lute por isso, para a nossa escola, para nossas práticas serem permeadas pela conectividade. No artigo 3, vai lá, a promoção de ferramentas, né, de autodiagnóstico para competências digitais. No inciso 10º, tem a questão dos conteúdos, né? Promoção de tecnologia digital para trabalhar os conteúdos nos cursos de formação, na gestão. Parece que você já tem um programa, né? Que lançam no sistema as notas, os conteúdos, mas plataformas digitais de aprendizagem, recursos educacionais, ainda não, né? Me parece que não. E o artigo 7 vai voltar à conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior com internet e alta velocidade para o uso pedagógico, desenvolvimento de competências, de letramento digital de jovens e adultos, conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução do problema. Então, gente, está na lei, né? Se está na lei, está valendo. E aí também vai falar, né? Fortaleçam os papéis da docência, então valorize o nosso saber, a aprendizagem do professor, dos alunos, espaços coletivos de troca. Então, tem uma série de palavrinhas assim que não são a esmo, são pensadas para estar ali, que a gente pode sim ir atrás disso que está ali. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que vai dar tudo certo, mas está ali, a gente batalha para que sempre melhore, para que a gente também possa transformar a nossa realidade. Bom, então a gente segue aqui para essa última parte, né? Prometi, tá aqui, tô pagando a promessa, hein? Trabalhar um pouquinho sobre as possibilidades, né? Os limites a gente já viu, as limitações entre as próprias políticas, né? E entre a ciência da educação e as políticas também. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas possibilidades reais, tá? São todas práticas que aconteceram, sejam elas da minha dimensão profissional, né? Do meu conhecimento pedagógico. Eu gosto muito do Novo, quando ele diz que o professor ele não é só um ser de conhecimento especializado, né? Ele não conhece só a sua área, mas ele tem todo o conhecimento pedagógico, o saber da sua experiência também. E o Tardif vai completar, né, com o tripé do conhecimento, que é o nosso conhecimento que vem das nossas experiências enquanto estudantes, né? Quando a gente vai para a sala de aula, a gente reproduz muito do que a gente foi lá, do que a gente vivenciou lá na nossa educação
infantil, nos anos iniciais, no ensino fundamental. Então, são experiências reais que eu trouxe um pouquinho aqui de um recorte, né, para socializar com vocês. Esses materiais, na medida do possível, estão com os links estarão também na descrição do vídeo, para que vocês possam explorar outros materiais nos sites. Fica também a dica, mas eu sou professora de artes, não tem nada a ver com geografia. Aproveitem a dica do coleguinha, para a área do coleguinha, que às vezes você se inspira numa coisa que você já viu, já sabe, e adapta, né, para a sua realidade, né, para o seu contexto, para a sua sala de aula. Então, fica aí a possibilidade de vocês remixarem também essas práticas. Eu vou começar, então, por língua portuguesa. Primeiro dizer que na BNCC é a parte que eu mais gosto, tá? É que está melhor escrita sobre educação digital, é a área da língua portuguesa, tá? É a que tem cita mais exemplos, dá mais opções. Então, professor que não sabe, não é de língua portuguesa, mas não sabe como fazer, dá uma olhadinha na área de português, que de repente você tem ideias de como trabalhar essas habilidades na sua aula. Então, dentro de língua portuguesa, a possibilidade didática que eu exponho para vocês é sobre análise linguística e semiótica, da habilidade lá que pode ser trabalhada sexto, sétimo ano, que vai trabalhar com lexo e morfologia, né? Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas. E aí tem esse exemplo, né, do poema do Luís de Camões, que vai trazer, né, amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, por aí vai. E aí traz uma sequência, né, de pensamento computacional, como que eu trabalho dentro da perspectiva transdisciplinar o pensamento computacional dentro da disciplina de língua portuguesa. E pode ser pela repetição de grafemas e fonemas que compõem o gênero desse poema. Existem muitas outras possibilidades, tá? Videocontos, podcast, websites, tem micronarrativas, tem uma série de possibilidades, mas essas estão na BNCC. Eu quis trazer uma de pensamento computacional para a gente pensar que também é possível, dentro da língua portuguesa, trazer o pensamento computacional, porque a língua, ela também tem uma estrutura, a língua portuguesa também tem uma estrutura de construção, né? E a linguagem do computador também, os algoritmos também vão operar numa lógica de construção que a gente pode trabalhar dentro da língua portuguesa. Essa atividade, então, esse site também tem uma série de atividades já com slides prontos, assim, para você projetar, atividades prontas para você só reproduzir e para você se inspirar e criar outras também, né? E que eu ia falar, acabei me perdendo aqui, mas enfim, tem essas atividades lá que vocês podem utilizar. Eu lembrei. Isso é uma atividade desplugada, tá? E aí, com uma folha reproduzida, né, papel e lápis, você consegue fazer a atividade. Não depende de recursos digitais para isso. Mas, olha, ela é uma atividade bem pontual, né? No computador funcionaria de outro jeito. Então, ela não é igual. Eu estou lançando mão numa atividade desplugada, mas eu sei que ela não é igual à plugada. Mas cada uma tem seu valor e tem a sua serventia, vamos dizer assim, tá? Artes, essa atividade é uma delícia de fazer. Já fiz da educação infantil ao ensino médio, com idosos, com crianças. Claro, ela vai se modificando, ela não é a mesma atividade, né? Mas ela é uma delícia, que é a pixel art, tá? E aí a pixel art é a arte em quadradinho, tá? É um mosaico, só que um mosaico calculado, medido, e padronizado, porque o mosaico nem sempre tem peças padrões, né? Aqui a gente vai trabalhar com repetição de padrão também,
é uma atividade de pensamento computacional que pode trabalhar dentro da decomposição, abstração, ou algoritmo, ou reconhecimento de padrão. Então, ela opera nas quatro dimensões do eixo. E aí, isso aqui com uma folha reproduzida, eu trabalhava com folha reproduzida, eu tinha 6 turmas, daí eu fazia em cartolina na minha hora atividade, fazia cartolina milimetrada, né, como se fosse papel milimetrado grande, cortava todos os quadradinhos, um monte, para dar para ir 6 turmas, e ia montando grande com eles, depois eles montavam atividades na folha individual, para entender como é que se constrói uma pixel art. E aí eu vou codificando, né? Dá para ver lá, ó, que para cada quadrado ele corresponde a um número por linha, né? Que funciona da esquerda para a direita, igual a escrita convencional da língua portuguesa. E aí eu conto o número de quadrados que estão em branco e os números de quadrados que estão em preto. Aqui é uma figura em preto e branco. Para facilitar, você introduz de uma forma fácil. Depois você vai trabalhando isso de forma diferente e saem atividades lindíssimas de pixel art. E aí você aproveita e já explica ou já investiga, não sei, como é que funciona um pixel, né? O que é esse pixel na tela? Como é que sai colorido? O que é uma tela LCD? O que é o display emissor de luz? Por que ele funciona nas cores primárias, por exemplo? Então, tudo isso tem uma explicação dentro da ciência da informação, da ciência da computação, que a gente pode estar aproveitando para despertar a curiosidade e para trabalhar diversos conteúdos, né, de forma integral. Dá até trabalhar, por exemplo, por que os sinalizadores são sempre da cor vermelha, né? Se for um público mais adulto, na educação de jovens e adultos, eu posso trabalhar, inclusive, os sinais de trânsito que funcionam, os sinais de alerta são em vermelho, por quê? Então, tudo isso cabe dentro de uma atividade de pixel art, certo? Vai depender da criatividade e do quanto o professor está aberto, né, a se arriscar e a desconhecer também. A gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Não há saberes maiores nem menores, há saberes diferentes, já diria o nosso querido Paulo Freire. Então, tem toda essa dimensão aí de a gente se destituir desse papel autoritário de quem sabe muito. Né? A gente troca com os nossos alunos e aprende o tempo todo. Educação física. Ai, mas era óbvio que eu ia trazer jogos eletrônicos. Fiquei muito tentada, mas não. Porque justamente da BNCC já tem um item sobre dentro como uma unidade temática, tem, assim como tem ginástica, tem jogos eletrônicos. Mas não quis ir para as atividades que são óbvias, né? Estou tentando me arriscar e compartilhar com vocês uma atividade diferente. Essa eu fiz com alunos de 9º ano, com o professor de educação física na docência compartilhada aí. E aí a gente conversa muito, né? E é perceptível e inegável quanto as tecnologias digitais trazem prejuízos à saúde cognitiva, física, emocional, tudo isso a gente está exposto. Mas, e se a gente repensar essa relação, a gente vai ver também que as pessoas que usam dispositivos para controle de saúde, de monitoramento corporal, como esses relógios inteligentes, que de inteligentes não tem nada, inteligentes somos nós, né? Os relógios são só o relógio, que é programado pelo homem. E aí, ou seja, por aplicativos, como tem esses de atividade física, ou um lembrete de água, monitoramento de remédio, quem tem até diabetes tem aplicativo correlato, ligado, né, um aparelhinho. Então, tem uma série de dispositivos que também colaboram para a nossa saúde. A gente não precisa ficar só num discurso negativista, né? Podemos repensar essa relação. Fazendo como?
experimentando diversos tipos de ginástica e anotando numa tabela, né? Ah, não tem Excel. Na época eu não trabalhei com isso, né? Já faz um tempinho eu trabalhei com MC com o nono ano. Então a gente discutiu, por exemplo, se os MCs são iguais ou não para mulher, se para todas as mulheres, em todas as faixas etárias, são iguais, o que é considerado uma massa magra, o que não é, aí bem próximo à área de ciências também, né? O que é um corpo padrão, né? Em que padrão é esse, que não é o padrão estético, é outro padrão, mas é um padrão, se a gente precisa continuar se baseando nesse padrão, se a sociedade hoje esse padrão ainda é válido. Então, tem toda uma discussão aí muito interessante da gente fazer sobre o uso das tecnologias na promoção da saúde. E aí a gente aproveita, o professor de educação física pode aproveitar, ensina a usar régua, não tem Excel, não faz mal, faz com papel, faz com régua, não tem um verificador de pressão, mas tem um relógio, o cronômetro tempo já está valendo. Né? Então, são práticas assim que a gente pode pensar, pode trabalhar com os nossos alunos. Esse dia, dentro do nosso planejamento, a gente pode conversar, de repente, de trazer o celular. Né? Então, são adaptações que a gente vai fazendo e vai repensando a nossa prática a partir das tecnologias digitais. Sem muito recurso, né? Notem que nenhum deles até agora eu apresentei que são recursos que a gente não dispõe na escola. Não precisa de um kit de robótica da Lego, ou algo de última geração, ou Arduino, ou não sei mais o que for. Não precisa, a gente está falando de coisas do nosso dia a dia. Vamos para mais uma, então? Essa atividade aqui é bem legal também. Essa eu não fiz, essa eu participei desse curso do Educamídia. O Educamídia, ele trabalha com cursos anuais gratuitos para os professores, é muito legal. Baixem esse guia tem muitas atividades. Ele, em princípio, ele foi desenvolvido para uma atividade de ensino médio, mas ele cabe perfeitamente do 6º ao 9º também. Cabe para uma palestra, para o assistente pedagógico também desenvolver, não precisa ser só na aula de inglês. Pode ser, aliás, isso era uma aula de história. E aí eu adaptei no curso que eu fiz, né, nesse do Educamídia, acabei adaptando ele para, como eu não trabalhava com ensino médio, nem sou professora de história, não me arrisquei, mas essa fiz com o 9º ano também. Então, é o estudo do léxico, né? E aí, trabalhar o tal do internetês, que está lá na habilidade de reconhecer gêneros digitais. A gente acaba consumindo essa hashtag e a gente não entende muito bem, né? De onde é que vem isso? A gente só foi vendo que todo mundo usava e a gente acaba usando também. Eu lembro que quando eu vi assim, meu TBT, que é isso, meu Deus? É 3DONT? Não estou entendendo. Então, né, por que posta numa quinta-feira? Qual é a lógica disso? Então, entender que essas atividades e esses marcadores, eles têm um contexto histórico, devido a uma demanda social, acaba viralizando ou não, por que viraliza. Então, vira uma oportunidade da gente ir questionando, e motivando, e pesquisando o aluno a saber mais. Eu botei o do Me Too ali, ele já está não está sendo usado na rede, eu não tenho visto, por exemplo. Mas ele aconteceu dentro de um contexto histórico, né? Muito interessante, que é a luta das mulheres, né? Contra a agressão física e sexual. Então, esse é um movimento que não preciso ver de novo acontecer. Eu posso trazer de um outro tempo para exemplificar, por exemplo, né, da onde que vai viralizando as hashtags. E também explicar, né, por que é hashtag, né? Por que tem que ter esse jogo da velha, o que é esse símbolo, né? Ele vai trazendo um marcador, a partir do momento que eu insiro ele na rede social, o algoritmo vai abrir um contador. Então, cada vez que ele for usado,
conta um, conta um, conta um. Então, acaba, inclusive, assim que a gente monitora a rede, né? Como é que sabe que uma página é mais curtida ou não, pelos algoritmos que são utilizados para a contagem, inclusive, dos hashtags. Então, ótima atividade para fazer. Ah, mas não tem, na minha escola não tem. Tragam prontos, dá print, pega, né, na internet, traz essas hashtags, vocês usam, sabe o que me é? Sabe, essa conversa bem franca e bem aberta que a gente pode ter com os nossos estudantes. Eles vão saber muito mais que a gente, e a gente vai aprender um monte, vai ficar até horrorizado. Dá pra fazer isso com memes também, né? Enfim, emoji, né? Quero dizer, dá pra fazer também com meme. A atividade meme é surpreendente de fazer. Nono ano, trabalhar com ironia no meme, sai cada coisa fantástica. Enfim. Matemática. Matemática é a área mais próxima do pensamento computacional. Eu trouxe pensamento computacional aqui também, né? E é uma área próxima porque justamente tem a mesma origem, né? Do campo numérico. E aí, trazer uma curiosidade para os alunos, né? E despertando neles essa capacidade de fazer perguntas também. Paulo Freire tem um livro que eu acho maravilhoso, Por uma Pedagogia da Pergunta. Então, a gente pode trazer essas problemáticas, né, para os nossos alunos ir resolvendo. Como é que será que funciona um cadeado? Como é que eles abrem os filmes com um grampo de cabelo e um clips? Porque dominam essa questão dos ângulos, né? E aí, com um transferidor e papel e um clips, eu consigo fazer essa atividade. Então, uma atividade desplugada, que tem seu valor, para trabalhar a questão de ângulos. Vai girando aqui, aí você convenciona, né? Como que você vai... Se vai cortar igual o transferidor no meio, ou assim, como é que você vai repartir os ângulos, e a partir dali você vai combinar com seus alunos, gira para a direita, ou gira para a esquerda, ou vai atribuir outro, ou para cima, ou para baixo. Então, você combina isso, né, e vai dar para trabalhar a questão dos ângulos e escrever depois um algoritmo de quanto que girou, para qual lado, para descobrir o segredo, por exemplo, dos cadeados, né? É bem interessante essa atividade também tem outras, né, nesse site que tem aqui no link. Essa não tem link, porque essa é uma história engraçada que eu vou compartilhar com vocês. A minha humana, estudante do Ensino Fundamental 2, chegou em casa. Mãe, como é que eu uso o chat GPT? Aí eu olhei bem desconfiada, né? Porque esse é um assunto que na minha casa não tinha circulado ainda, não era eu que ia apresentar, né? E aí, ok, mas para que você quer? Ah, porque eu preciso fazer um resumo. Resumo de? Era uma aula de ciências, ia ter uma saída de campo, e a professora estava trabalhando ecossistemas, e aí era para observar o ecossistema da região, da Lagoa do Peri, o ecossistema de praia. E aí, Restinga e praia, né? E aí tinha essa atividade lá, ok? Tinha que fazer o resumo desse livro, e a minha humana não queria ler, né? Qual é o adolescente que quer ler o livro da escola? A minha também não é diferente, né? E aí, o que aconteceu? Entre brigas, dilemas, choros e ameaças de castigo, a humana leu. A mãe foi refém da mãe malvada, ficou o final de semana todo lendo e escreveu o resumo, enquanto as amiguinhas estavam no chat GPT fazendo a atividade. Ok. A humana entrega para a professora, certo? As amiguinhas também. E aí que vem a parte legal da história, né? O que aconteceu? A professora entrega muitos elogios, foi super bem a escrita, entendeu o conteúdo da obra, foi muito bem na prova, tirou 10, ficou muito feliz. Aí sentiu
Porque estudar, gente, não é gostoso, né? Gostoso é o resultado, depois que a gente sente, que entendeu, que dominou aquele conteúdo. Mas até você aprender, a gente sofre, e assim com todo mundo. Não é diferente quando você está no ensino fundamental, nem quando você está na EJA. É dolorido aprender. Então, se sentiu valorizada, uma professora foi muito bacana, valorizou muito a produção dela, uma ótima professora, quero deixar aqui registrado meu depoimento. E aí chamou no canto as amiguinhas do ChatGPT e, tipo, oi, vem cá, vocês não leram a história? E pergunta como é que a professora descobriu. O Saru, que é o livro Guerreiro da Floresta, do Maurício Grape, ele é um livro que tem como personagem principal o Saru, que é um gambá. Só que esse é um nome dado pelos indígenas aqui da Lagoa do Peri, que habitavam aqui a região. Não tem como o ChatGPT saber disso, né? Porque o ChatGPT ele alucina. Ele coloca informações que não são verdadeiras, ele completa. Gente, fazer um planejamento pelo BNCC, seja pela BNCC for no ChatGPT, é um desespero. Não façam isso. Podem ter ideias, isso, aquilo, mas copia e cola não dá, né? Então, aí, o que aconteceu? Não façam igual as amiguinhas da minha filha. Elas estão no 7º ano, você não. Não tem essa desculpa. E aí, o que aconteceu? Óbvio, né? O ChatGPT disse que o Saru era um macaco. E até hoje ele acha. Eu refiz essa busca um pouco antes da gente conversar, para ver se era isso mesmo, né? Na tradição, acho que é japonesa, Saru é macaco. Então, assim, não tem nada a ver com a história do livro, e elas entregaram um resumo que elas nem leram, nem sabiam o que era, nada a ver, tipo, nada a ver. Então, assim, não sabem usar o prompt, né? Podem até chegar no ChatGPT, porque é só digitar lá um nome e vai abrir no buscador. Mas não tem proficiência no uso. Então, vamos buscar construir essa noção de busca e só dizer, não, você não pesquisou, você não leu, não citou a fonte. Como a gente, professor, gosta de repetir isso, né? Mas, enfim, a gente senta do lado e faz, senta do lado e conversa, e senta do lado e pensa. Ah, mas eu não tenho. Então, a gente vai criar buscas, eu vou fazer na minha hora de atividade, vou reproduzir e o resultado das palavras que vocês estão me dizendo. E quem tem essa possibilidade vai fazer em casa, vai dizer para nós, vai contar o que achou. Que palavras? O que é uma busca por uma palavra-chave? Quais são os termos que eu incluo? Quais são os truncadores, né, que eu posso usar? As aspas, o mais. Por que eu não posso utilizar como correspondência o primeiro resultado só? Eu tenho que ler mais. E às vezes eu leio mais e eu tenho que ver a fonte, porque a fonte além da fonte do site, a fonte da matéria que está no site. Porque às vezes a fonte é a mesma, ela só trocou só foram replicando. Só foram reproduzindo aquela história em vários canais. Então, que dados que foram utilizados? Que argumentos, que palavras foram utilizadas para refutar ou confirmar o argumento? Que multimodalidade, né, está presente nas textualidades, na intertextualidade. Então, tudo isso eu posso fazer essa discussão na aula de ciências. E olha que prática legal para casar com curadoria de informação que tem lá, acho que é 6º ano de língua portuguesa. Tudo isso é possível. Eu dei o exemplo do Saru, mas qualquer área do conhecimento faz isso muito bem. E aí estou fazendo um conhecimento que é para a vida deles, né? Como que se pesquisa na internet, como conferir informação. De manhã depois pode chegar qualquer informação e eles vão ter mais noção daquilo que está acontecendo ou não. Geografia, essa atividade também já fiz, muito, faço todo ano, que ela é muito legal de fazer, a gente se diverte fazendo. E aí,
dos 8 a 80, invariável. Quando a gente abre o Google Maps, invariável, de aluno, de lugar, de contexto, eles sempre fazem a mesma coisa, que é ir no seu próprio endereço. E aí, observando aquela prática de sujeitos tão distintos, como é que pode eles sempre fazer a mesma coisa? Nem se conhecem, sabem? Fazem a mesma coisa. E aí, quase sempre, o segundo lugar que eles pesquisam é a escola. Então, isso é muito curioso. A minha hipótese, que vocês podem confirmar ou não, é que eles validam a ferramenta. Eles vão lá, vamos ver se esse treco aqui funciona mesmo. Oh, achei a minha casa, ela funciona. E aí, numa dessas aulas, o que aconteceu? Um garoto olha para mim e diz, professora, minha casa não está aqui? Como assim? Não, procurou errado, tu não sabe teu endereço, alguma coisa tem de errado. Aí, procuramos pelo endereço, não achei. Fui na secretaria da escola, pesquisei o endereço dele, pedi para a secretária me dar a ficha de matrícula, ela me deu, eu fui lá e não tinha. E aí, essa foto aqui é uma representação disso, porque essa foto é lá do Brejaru, na Palhoça. E aí, quando eu fui fui caminhar pelo bairro do Brejaru, também tem várias, não é uma ou outra, tem várias ruas que não estão mapeadas. Nos morros aqui de Floripa, várias ruas não estão mapeadas. E aí as regiões centrais aparecem muitas vezes, o carro do Google passa muitas vezes. Então, é uma exaltação de um lado e um apagamento social do outro, que a gente tem que ter um olhar crítico para isso, né? Por que em alguns lugares passa excessivamente e em outros não passam? A quem interessa não passar, né? Será que é porque a comunidade não deixa? Será que é porque o motorista ali, os funcionários da Google não se sente seguro? Ou não tem autorização da prefeitura? Eles têm o direito ou não de fotografar? E aí pode ter uma baita de uma discussão sobre o direito de ir e vir, direito de imagem, tem tudo isso que pode acontecer numa aula de geografia, vira uma aula de cidadania digital. Frouxo, fácil. E também outra discussão interessante para fazer são as modificações do espaço ao longo do tempo, né? No canto superior esquerdo, a gente tem um reloginho que ele vai mostrar ali as várias vezes que o carro do Google passou, se passou mais de uma, claro, né? E aí a gente consegue ver, assim, dos 10 anos para cá, 15, essas alterações do espaço. É bem interessante, assim, ver como as zonas urbanas vão se acelerando rapidamente. Para além daquela navegação óbvia, né, gente, de trajeto, de conhecer lugares, a gente pode ter um uso crítico dessa ferramenta para questionar algumas questões que estão postas no social. Vocês viram, não tem resposta, mas eu tenho provocações que são reais, né, que aconteceram e que são práticas possíveis. Preciso de muita coisa? Não. Um computador, um projetor e uma internet conectada, eu dou conta disso. Não preciso ter todo mundo conectado ao mesmo tempo. Essa seria a situação melhor, mas nem sempre é possível. E eu, professor de história, né, aquele que estou muito mais olhando no retrovisor, né, para entender o presente a partir do retrovisor, do que necessariamente discutindo o tempo presente sem olhar para trás, né, nesse sentido. O que o professor de história pode fazer? Aqui eu trouxe como uma atividade de exemplo, uma atividade que envolve a Segunda Guerra Mundial, por conta dos regimes ditatoriais e totalitarismo, que vão estar muito relacionados com o domínio de quem domina informação, produção de informação e disseminação. Muito. Desde a Idade Média, quando a gente tem a Igreja Católica vai perdendo seu espaço para o Estado, né, politicamente. Por que isso ocorre? Por causa da descentralização da informação
pelos tipos gráficos, né? Então, essa questão da comunicação vai perpassar todos os regimes políticos, né, da humanidade. Quem domina a comunicação, domina aquela região. Quem está dominando a comunicação? GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. São as empresas que dominam a comunicação e, por consequência, fazem um domínio, um monopólio, né, das políticas internacionais, nacionais também, né? E aí, só consumir isso sem compreender, não tem como, né? A gente não pode confirmar esse modelo de educação. E aí a gente acaba, uma possibilidade de trabalho é trazer código, né? E traz um exemplo lá da cifra de César, de Júlio César, que foi um dos primeiros a trazerem essas codificações, né? Depois pode avançar para a Primeira Guerra Mundial, como o código Morse acaba sendo um divisor de águas, né? Para o fim da Primeira Guerra Mundial, e no Alan Turing, né? E como isso vai acabar, né, trazer o fim da Segunda Guerra Mundial pelo domínio de como funciona uma comunicação, decodificação, né, dos adversários. Então, isso pode ser também feito uma atividade de pensamento computacional, né, com papel, caneta, lápis, materiais que a gente tem na escola. Essa é a minha sugestão para a história, né? Então, algumas aí só pontuais de como fazer isso. Essa foi uma atividade também que eu não peguei no site. Essa também foi um curso que eu... Foi curso? Acho que foi um seminário que eu vi, alguma coisa assim, mas eu não cheguei a fazê-la, tá? Se fizerem, me conte que eu vou gostar de saber o resultado. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Finalizando aqui as nossas possibilidades didáticas, e para você, né, querida orientadora, orientador, supervisor, ATP, professores do polo da educação educacional especializada, nem sempre estão na sala de aula, né? Mas a educação digital, ela não é do professor, né? Ela é da escola, inclusive da gestão. E aí, o que eu posso fazer? Qual é a minha atuação? Qual é a minha responsabilidade, já que eu não estou lá dando aula? Mas eu estou, por exemplo, identificar comportamentos, casos que vão destoar daquilo que a gente já conhece o nosso estudante. Então, tem um grupinho muito fervoroso num canto, tem um outro aluno mais isolado, tem briga constante, tem uma fala violenta de um aluno, um comportamento agressivo, faltas. Então, observar a identificação de casos, né, observar o nosso aluno é a primeira coisa que a gente faz, né? Identificar quais são os casos que estão suscetíveis a possíveis cyberbullying, bullying, violências, enfim. Uma escuta ativa e uma observação atenta. Então, escuta ativa é você escutar de verdade. Tem até alguns que usam ausculta, porque é uma escuta do coração. Que situações que a gente não julga, elas já aconteceram e às vezes nem no espaço da escola. Situação de nudes, por exemplo. Não adianta, mas você errou, né? Mandou a foto, perdeu o aluno. Vai continuar sofrendo, vai continuar com os problemas educativos e reforçou os problemas que já estavam ali, os problemas psicológicos. Então, escutativa, de verdade, sem preconceito, tentando resolver a situação da melhor forma possível. Não sabe como? Claro que a gente não sabe tudo. Tem situações que a gente são tão difíceis, né? Que nem a gente, como adulto, saberia. A gente conversa, né? Com os outros, respira, pede ajuda para quem pode, e conversa com quem tiver que conversar de forma ética, respeitosa, sigilosa, especialmente em situações que expõem integridade física, emocional, psicológica dos outros. Campanhas de valorização da diversidade, né?
ser diferente é legal. Tem N questões, assim, e da diversidade não estou falando só de público LGBTQI+, estou falando de neurodiversidades, atípicos, etnias, raças, religiões, diversidade de uma forma geral. Nós somos seres únicos, né? Nós temos direitos a ser diferentes. E que bom que nós somos diferentes. Oferecer canais anônimos para denúncia e deixar isso muito bem claro, muito visível, né? Disponível para os alunos. Tem aplicativos que fazem isso também. Encaminhamento às autoridades, né, competentes. A escola pode muito pouco em algumas situações, mas muito pouco mesmo, né? Uma criança que sofreu abuso sexual. A escola não pode fazer muito, mas o pouco que a escola pode fazer não pode ser de silenciamento. Né? Esse é o compromisso ético e legal que nós todos temos. Então, encaminhamento para quem é para encaminhar. Família, CRAS, quem tiver que for, polícia, enfim. Ou ao professor, né? Olha, acontece isso com essa situação, com essa pessoa, por isso, esse comportamento. Então, são dicas aí que eu não preciso estar na sala de aula, mas todas elas envolvem necessariamente educação digital. E começa por nós também, né? O professor tem que estar ciente e com esse conhecimento para poder atuar nessas frentes. Terminando aqui, então, essas são as referências, né, utilizadas nessa apresentação. E esse QR Code que você pode ler na tela, se colocar o celular aqui, ou na descrição do vídeo também tem o link para acessá-lo, é para avaliar hoje. Você chegou aqui com uma expectativa. Não é para avaliar se você está com dor de cabeça, se o filho chamou, está corrido, mas você tinha uma expectativa de discussão de educação digital. E aí lá vão ter qual é a sua grau de satisfação, mais ou menos assim, né? Qual a sua satisfação com o nosso encontro de hoje, né? Tipo, é anônimo, não se preocupem, tá? Fiquei insatisfeito, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, ou não me afeta, não tô nem aí, ou foi boa. Então, avaliem para que a gente ter o feedback, né? Quando eu falo, faço formação, eu gosto de ter esse feedback que a gente vai melhorando, né? Isso vai contribuir também com a minha formação e agradeço de coração. Não me deixem falando sozinhos, por favor. Deixo o meu contato de e-mail, caso queiram me procurar, podem mandar mensagem, tranquilo, eu respondo, eu juro. E deixo também a minha rede social ali, o Instagram. Respondo na medida do possível. O Instagram nem sempre eu olho. E uma coisa interessante agora que eu lembrei. Vocês já repararam que nos banheiros, nas escolas, nos muros, nas paredes da escola, eles não escrevem mais só o nome deles? Tem sempre um arroba. Eles são arroba alguma coisa. Às vezes nem é o nome de batismo, é a identificação, é o nome social, apelido, enfim. E isso é para a gente um indício. Indício de quê? Bom, a minha hipótese é que esse arroba significa uma identificação com o virtual muito mais real do que o físico. O contato, isso aqui que eu toco, que para mim, Sandra, e talvez para alguns de vocês seja o real, esse é o mundo real. O mundo do computador é outra coisa, né? O mundo conectado é outro mundo. Para os adolescentes, parece que eles têm uma outra percepção. O virtual é o real. E o que acontece fora dela é um universo paralelo, que eles são obrigados a conviver. Mas muitos, se pudessem, sairiam quanto da tela? Olha o quanto eles estão imersos na tela. Né? Então, é uma relação diferente
que os nossos estudantes, que as nossas crianças, que os nossos idosos têm com a tecnologia da nossa. Não é igual. E não é igual em todas as crianças, porque a gente tem uma diversidade de crianças. Não é igual para todo jovem. A gente tem vários tipos de jovem. Não é igual para o adulto. Não é igual para o idoso. Tem vários tipos de idosos. Tem idoso que não quer mexer na máquina. E ok. A minha função é propor. Eu não posso obrigar um idoso, um homem formado, né, a mexer no computador se ele não quiser. Mas se vocês perguntarem, a maioria quer. Eles querem. Eles se sentem excluídos digitalmente. E eles não querem se sentir. Não querem. E têm o direito de não serem excluídos. As políticas públicas e a ciência da educação estão aí para confirmar isso que eu não pensei sozinha, pensei com todos esses autores aí, essas pessoas que redigiram esses documentos. Fico por aqui. Um abraço para vocês. Espero o contato. Se quiserem me chamar, pode me chamar que eu respondo. Um abraço, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.